Viva, boa tarde a todos. Começo por agradecer o convite que me foi feito pelo Jorge e deixar os mais sinceros votos de sucesso para a Enesco. É com muita pena que não estou aí pessoalmente convosco e não participo nesta conferência tão importante e neste passo tão decisivo para esta organização. A pedido do Jorge, vou falar-vos do contexto da educação não formal em Portugal. E vou fazê-lo a partir da experiência de 10 anos na direção da Teen Academy. Bom, em primeiro lugar, nas últimas décadas em Portugal e penso que um pouco em toda a Europa, assistimos a um processo de profissionalização e de especialização ao nível das empresas que trabalham na área do apoio e do acompanhamento escolar. A oferta prolifera e surgem cada vez mais projetos consistentes tentando dar uma resposta que vá ao encontro das necessidades dos alunos e das suas famílias. Torna-se para nós evidente que o sucesso escolar se joga cada vez mais fora da escola, ou seja, ele depende muito do acesso que os alunos e as suas famílias têm à educação não formal. Para vos fazer esta comunicação, defini dois momentos. O primeiro momento é exatamente a educação não formal em Portugal, fazer uma breve apresentação e também uma indicação daqueles que são os seus principais problemas neste momento. O apoio escolar foi sempre uma preocupação das famílias e também um trabalho complementar para os professores. As clássicas explicações ao domicílio sempre fizeram parte das rotinas das famílias, ou pelo menos daquelas cuja preocupação central era dar aos seus filhos uma ferramenta de trabalho, ou seja, um curso. Em Portugal, apesar de pouco representativa até à década de 80, a figura do professor explicador fazia parte da rotina dos alunos. A partir da década de 90, assistimos ao aparecimento de empresas e projetos com um nível de organização e de qualidade do ponto de vista do seu modelo pedagógico, cada vez mais exigente e consistente, que nos impele a convergir esforços no sentido de vermos reconhecido, por parte do sistema educativo e do poder político, o papel que desempenhamos como parceiros do ensino formal. Atualmente, debatemos-nos com um problema de marginalidade. As academias de apoio escolar não são reconhecidas nem pelo Ministério da Educação, nem pelo Ministério das Finanças. Portanto, a inexistência de regulamentação aumenta consideravelmente os riscos que corremos. Para nós, os principais riscos são, em primeiro lugar, a concorrência desleal. Existe uma única regra, de acordo com a legislação contributiva vigente, e que é aquela que isenta a atividade de explicação ou de professor explicador do pagamento da taxa de IVA. Ou seja, sempre que o professor explicador ministra aulas de apoio diretamente a um aluno, está isento do pagamento desta taxa. Pelo contrário, as empresas de apoio escolar estão sujeitas à legislação geral que regula toda e qualquer prestação de serviços. Portanto, estão também sujeitas à taxa máxima de IVA e à taxa máxima de IRS. Naturalmente, daqui decorrem dois problemas. Em primeiro lugar, as empresas de apoio escolar são forçadas a praticar preços muito superiores, cerca de 25%, aos praticados pelos professores particulares, prestando um serviço de igual qualidade e, eventualmente, de qualidade superior. Por outro lado, não existe qualquer controle sobre as condições em que os serviços prestados são feitos. E, portanto, corremos o risco de haver situações de real dano, quer para os alunos, quer para as suas famílias. Um segundo risco que nós definimos e que apontamos é exatamente a falta de controle de qualidade dos serviços prestados. O Ministério da Educação, ao não reconhecer as empresas que prestam serviços de apoio escolar como complementares do sistema educativo, deixa-nos sem regulamentação sobre questões fundamentais como as habilitações para a docência, quem é que está habilitado a ministrar as aulas de apoio escolar, a avaliação de desempenho, que entidade é que vai avaliar
os professores ou as empresas que trabalham na área do apoio escolar a segurança. Por fim, em que condições é que estes serviços são prestados, quer do ponto de vista físico e material, quer do ponto de vista humano e relacional. Em terceiro lugar, um outro risco que nós apontamos é a desarticulação que existe entre a educação formal e a educação não formal. O facto de o Ministério da Educação deixar a atividade de apoio escolar na marginalidade faz com que se escave um fosso entre a escola, os professores, a família e os professores de apoio ou os tutores, com real prejuízo para o aluno. Acontece que, por vezes, os objetivos do apoio escolar divergem de forma notória dos objetivos em sala de aula, tendo como consequência, naturalmente, um dano financeiro para as famílias e, principalmente, aquilo que mais nos preocupa, a desmobilização do aluno face ao sucesso escolar e à obtenção de bons resultados. Por fim, o último risco que para nós é digno de nota é exatamente esta marginalização da atividade por via da regulamentação contributiva que, naturalmente, vai facilitar a economia paralela. Ou seja, o Estado português não considera devidamente a dedução das despesas das famílias em apoio escolar em sede de IRS e, por outro lado, também, como já dissemos, não enquadra devidamente estes serviços em sede de IVA. Ora, neste sentido, naturalmente que vai estimular a economia paralela, ou seja, grande parte destes serviços são prestados diretamente às famílias sem emissão de fatura ou de recibo e, portanto, sem qualquer controlo. Fica também sem qualquer controlo a atividade de apoio escolar no momento em que as estatísticas nos revelam que é cada vez maior o número de alunos que recorre às explicações para recuperar resultados ou para garantir a entrada em determinados cursos ou universidades. Estes são os principais riscos que nós corremos diariamente pelo facto de não termos, a nível nacional, um devido enquadramento da nossa atividade, quer por parte do Ministério da Educação, quer por parte do Ministério das Finanças. E é exatamente por isso que me leva a uma segunda parte, à última parte desta comunicação, que tem a ver com a Enesco, a sua oportunidade e a sua pertinência. Em suma, realmente esta falta de reconhecimento e de regulamentação contribui e acentua também o isolamento e a dispersão das empresas que desenvolvem esta atividade. E este facto inviabiliza a definição de objetivos comuns e de ações junto do Estado com vista à alteração da situação e à definição de uma legislação que proteja os alunos, as suas famílias, as empresas e os professores. E neste sentido, a Enesco é uma plataforma importantíssima para mobilizar todos os agentes, estimulando as associações nacionais e a definição de uma estratégia conjunta que permita ver reconhecido junto dos Estados, da União Europeia, o devido valor da educação não formal e, por outro lado, conseguir acelerar a promulgação de legislação que proteja os alunos, as famílias, as empresas e os professores que tanto contribuam para o sucesso dos nossos alunos e da sociedade em geral.